Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Oswaldo e nós estamos aqui na nossa disciplina de recuperação da informação no curso de Biblioteconomia da UFC. Hoje é a aula do dia 11 de fevereiro de 2021 e nós estamos discutindo dentro da recuperação da informação, passamos pela análise do que é recuperação da informação, do que é a representação da informação. E aí nós chegamos aos modelos de representação, falamos do modelo booleano, booleano estendido, modelo vetorial e discutimos rapidamente o modelo semântico, né? Hoje nós vamos falar sobre continuar o assunto que foi introduzido na aula passada, que aborda os sistemas de informação na web ou para a web, né? São sistemas que são muito populares hoje, que funcionam através dos microcomputadores, também dos dispositivos móveis, muito populares, né? Na aula passada nós falamos sobre sistemas, né, para a web e focamos em alguns direcionados para a parte acadêmica. Então nós falamos softwares que permitem a existência de revistas, de journals, né, na internet, de periódicos de revistas, periódicos de artigos, né, pode chamar de periódico de artigo, pode chamar também de journal, pode chamar de revista, né, o termo quer dizer praticamente a mesma coisa. Falamos também dos portais, né, os portais que congregam vários periódicos, várias revistas, vários journals, né, e nesses a gente exemplificou no portal de periódicos da UFC, periódicos.ufc.br, e também no portal da CAPES, que é também um portal de periódicos. Falamos também rapidamente da Cielo. E depois nós falamos do YouTube e falamos do próprio buscador Google, né, que ele pode ser entendido e é um sistema de recuperação na web. Nesse ponto, nós fizemos então fizemos uma consulta a diversos sites, né, que tem esses sistemas, usando uma expressão de busca para mostrar a ineficiência dos motores e modelos de busca que são usados nesses recursos, tendo em vista que são quase que totalmente dependentes do modelo booleano, ou mesmo que seja o modelo booleano estendido, de maneira que se o usuário erra na expressão de busca, o resultado também falha muito. O sistema ele não tem condição de aprimorar essas respostas. Hoje nós vamos falar um pouco mais tecnicamente sobre os sistemas de informação na web. Nós vamos ver como eles se dividem, qual é a arquitetura, como eles funcionam, como eles são construídos e quem está envolvido nesse processo, tá certo? Não vamos encerrar esse assunto hoje, teremos mais na próxima aula, que será quinta-feira, depois do carnaval, porque no dia da minha aula, na terça-feira, é feriado, tá certo? Se não fosse por isso, estaríamos em aula normalmente. Então vamos lá. Então, definição. Essa definição já foi dada na nossa aula passada, né? Então, sistemas de informações para a web referem-se a todos os sistemas que têm aplicação direta em sistemas distribuídos no modelo cliente-servidor, comuns aos tipos de recursos informacionais disponibilizados pela web, né? Disponibilizados na internet. Bom, aqui está uma arquitetura típica, um desenho que mostra a arquitetura típica de um servidor, de um sistema distribuído, né? Ou de um sistema na arquitetura cliente e servidor. Essa imagem aqui eu copiei lá do Wikipedia. Então agradeço o pessoal do Wikipedia e agradeço o autor desta imagem, que lá não menciona quem é. Bom, então está aqui. Este lado servidor não pode e não deve ser entendido como apenas um equipamento possante, mas deve ser entendido como um software, né? Ou no mínimo um software, mas é pouco comum que seja apenas um software hoje em dia. Normalmente são vários, né? Que tem o software de banco de dados, software de aplicação, aí tem um software de autenticação, tem um software de
geração de conteúdo dinâmico, que podem estar no mesmo equipamento ou podem estar em equipamentos diferentes. Mas o fato é que desse lado do servidor é onde os dados estão armazenados e é onde é produzido o visual, a visualização que vai ser entregue para você. Desculpa, onde é produzido os dados que vão ser depois preparados para visualização para você, tá certo? Em geral aqui, embora existam alguns tipos de aplicações que a página HTML, que é a parte visual, né? HTML é o visual, XML é a estruturação dos dados, tá certo? Se ficou feio é um problema de HTML. Se ficou desorganizado, é um problema de XML, tá certo? Generalizando isso. Existem algumas particularidades ainda sobre isso. Mas voltando aqui. Existem alguns servidores cujo software produz a própria página que o usuário vai visualizar. Então aqui eles têm os dados, eles trabalham os dados e fazem uma organização visual para você. Mandam isso aqui, acompanha aí a seta que eu estou usando, o laser que eu estou apontando aí na apresentação, vai pela internet e chega até o cliente e ele vê aquilo mostrado pelo navegador web, Mozilla, Firefox, Chrome, o Edge, o Internet Explorer antigo, né? E assim por diante. Safari lá nos equipamentos da Apple, né? Então, nesse caso particular que eu estou dizendo agora, em que o conteúdo é produzido aqui, também a visualização que é enviada, ainda permanece o modelo cliente-servidor, porque o servidor produz tudo e vem para cá. E quem atua como cliente nesse caso é única e exclusivamente o navegador, tá certo? Nós vamos ver ao longo da abordagem desse estudo, não necessariamente hoje, que o navegador ele atua como um visualizador de conteúdo. Só que esse conteúdo, ele hoje em dia é bem sofisticado. Nós podemos ter simplesmente dados, né? Como também podemos ter dados e aplicação ou aplicação apenas. Então, o navegador ele deixou de ser meramente um espectador, né? Um software passivo no recebimento dos dados, mas ele também permite e cria um ambiente para que pequenas aplicações sejam executados no lado cliente, né? no equipamento do usuário, tá bom? Então, ok, vamos continuar. Então, a parte cliente, o que é isso, né? Trocando em miúdos, refere-se ao software, parte do conjunto cliente-servidor, que é executado no dispositivo do usuário, seja ele um dispositivo móvel, celular, tablet, etc, ou em um microcomputador, tá certo? Parte cliente. Quem produz essa parte cliente? Por exemplo, se você está com um celular e você está usando o YouTube, né? Está usando o Netflix, você está usando algum sistema ali, quem é que está envolvido na produção dessa parte que faz contato direto com o usuário? Bom, normalmente estão envolvidos no processo de criação da parte cliente os responsáveis por, né, ou pelo visual da interface. O que é o visual da interface? É aquele conjunto de cores que a interface tem. Por exemplo, o que vocês estão vendo aí agora, se concentrando só na minha apresentação, você tem aqui umas barras em tons de verde, tem uma área branca, tem as letras aqui em preto, tem aqui o esquema de títulos em verde e tem também a itemização feita com esses pequenos símbolos verdes e a letra preta. Então esse esquema de cores, de arranjos é o que nós estamos chamando de o visual da interface. Se ficou feio é um problema de visual, se ficou bonito é um problema de visual, ou um mérito do visual. Também estão envolvidos na criação pessoas responsáveis pelo design de funcionamento da interface. Por exemplo, essa interface que eu estou usando, eu posso passar para lá e para cá com o mouse para simular um laser, né, e destacar alguns elementos que eu queira. Eu posso também clicar, posso usar setinhas para voltar, para adiantar, etc. Então, este funcionamento
ele também é pensado por alguém, tá certo? O seu celular aí, você pode pausar esse vídeo, certo? Você pode voltar, você pode adiantar, são funcionalidades que foram pensadas por alguém, tá certo? São funcionalidades que a sua interface vai fornecer. Note que algumas funcionalidades não podem ser criadas e disponibilizadas unicamente pela aplicação. Às vezes essas funcionalidades dependem também dos dados, tá certo? Bom, e aqui responsáveis pelo design de funcionamento dos recursos oferecidos pela interface. Então aqui, quem é que está envolvido na produção da parte cliente? Quem cuida do visual, quem cuida do design de como vai funcionar a interface, quem cuida do design dos recursos que vão ser oferecidos pela interface. Não entendi, ficou confuso. Vamos ver aqui. O funcionamento da interface é, se você clica, se você arrasta, se você escreve, se você usa seta do teclado, se você aponta, se você clica e arrasta, ou você clica num ponto e clica em um outro. Então essa parte é o que eu chamo de funcionamento da interface. Tá? O funcionamento da interface diz respeito a esta área onde eu estou percorrendo aqui, que é a área da minha apresentação, que ela é a minha área de interação, ou minha área de interação, ou falando mais tecnicamente, meu espaço de interação. Então eu interajo onde? No meu espaço de interação. Se eu tenho um botão para clicar, se eu tenho alguns itens para escolher, clicando nas caixinhas ou escrever, esses são os objetos de interação. Então quem pensa nos tipos de objetos de interação, quem pensa em como eles vão atuar no espaço de interação e em quantos espaços de interação vão ser criados e utilizados na aplicação, é a pessoa responsável pelo design da interface, pelo funcionamento da interface. Já a funcionalidade que é oferecida por esses recursos é mais ou menos assim. Eu tenho lá, então, um canto para eu pesquisar. Então, clique aqui para fornecer uma expressão de busca. Eu clico e forneço uma expressão de busca. Quando eu clico em enviar, okay, o que acontece daí para frente? Talvez não baste eu simplesmente enviar essa expressão de busca para o servidor. Ela vai ser muito pobre, ela vai estar não preparada para poder ser utilizada no sistema, né? Talvez eu tenha que fazer algum pré-processamento, talvez eu tenha que adequar essa expressão de busca, fazendo transformações com ela. Essas transformações serão feitas como parte do funcionamento dos recursos oferecidos pela interface. A interface prepara tudo isso, né? A funcionalidade dela prepara e atua com o servidor. Esse atuar com o servidor também faz parte do funcionamento do recurso que está sendo oferecido. Então, o recurso que está sendo oferecido, ele envolve tanto o que ocorre no cliente como o que ocorre lá no servidor. Então, você tem que pensar nisso para poder entender como a interface tem que funcionar. Então, neste de baixo, no design de funcionamento dos recursos oferecidos pela interface, você pensa no todo, em como vai funcionar, como você vai tratar, usar a expressão de busca para depois mandar os dados de volta. E faz uma interface que funcione de maneira a permitir que você digite ou fale essa expressão de busca, tá certo? Ok? Bom, parte cliente. Como deve ser produzido ou como deve ser produzida, né? Ficaria melhor. Deve haver um estudo sobre quais funcionalidades ou perguntas a serem respondidas pelo sistema, né? Deve haver um estudo sobre quais funcionalidades o sistema como um todo deve prover. Então, deve haver um estudo de como estas funcionalidades poderão ser obtidas através da interface. Eu acabei de explicar anteriormente e estamos explicando novamente aí para você. Então, primeiro de tudo, você tem que pensar que perguntas esse sistema vai responder, que tipo de perguntas podem ser feitas e como é que ele responde essas perguntas. Nasce assim o sistema. Você pensa em tudo isso e estrutura tudo isso para poder trabalhar depois,
criando o que é interface, o que não é interface, o que é dados, o que é programa que tem que ter uma regra de negócio. Regra de negócio? Sim, regra de negócio é a lógica que um software segue para ele poder executar uma determinada tarefa, tá certo? Você pode também dizer que pode dizer porque né? A regra de negócio ela é um algoritmo pequeno, né? Ou pode ser amplo, mas ele é responsável por definir como as coisas acontecem. Por exemplo, regra de negócio. Se você compra lá no sistema, a cada 10 compras que você faz, você vai ganhar um desconto de 20%. Então, alguma parte do sistema tem que ter um algoritmo que vai checar quantas compras você fez e te dar o desconto cumprindo a regra de negócio. Voltando para cá, né? Então, paralelamente ao que? A criação do estudo de como as interfaces poderão ser obtidas, né? De como as funcionalidades poderão ser obtidas da interface, paralelamente a isso, quase que no mesmo instante, você aqui, outra pessoa trabalhando aqui, deve ser desenvolvido o conjunto de bancos de dados que são necessários à preparação e recuperação dos metadados de valor semântico que servirão aos usuários. Vamos esclarecer isso. Você fala assim, eu quero fornecer o endereço para o meu usuário. Ele pergunta assim, o endereço, então eu dou um endereço para o usuário. Mas o endereço, ele não é uma mera linha onde você escreve alguma coisa. O endereço ele é formado por tipo de logradouro, o nome do logradouro, que normalmente a gente chama de rua, né? Por exemplo, tipo de logradouro, avenida, logradouro da universidade, avenida da universidade, número já é um endereço, ainda que incompleto, né? Número, né? Do endereço. Depois, bairro, cidade, estado, CEP, certo? Isso tudo é o que compõe o metadados chamado endereço. E esses dados aqui, né? Tipo de logradouro, número, bairro, cidade, estado, são os dados que vão compor esse metadado de grande valor semântico chamado endereço. Então, você tem que fazer todo esse projeto. Na sequência, devem ser realizados protótipos das interfaces para validação por um conjunto de envolvidos. Esses envolvidos seriam os stakeholders, né? Vai ler sobre projetos, gestão de projetos e criação de projetos, para você entender bastante o conceito de stakeholders, tá certo? Mas só para não deixar você sem nada, o stakeholder, ou esse envolvido, é toda e qualquer pessoa que é afetada, pode ser afetada positiva ou negativamente pela criação e uso ou usufruto do seu sistema ou do projeto que você vai fazer, falando mais especificamente de projeto. Mas no sistema, os envolvidos aí são os usuários que vão usar o sistema para obter dados, as pessoas que são usuários também, mas vamos chamar de operadores, que são quem alimentam, quem fornece os dados para os sistemas, o gerente, o administrador do sistema, que é quem vai cadastrar usuários e quem vai cadastrar operadores. Depois também o gerente de banco de dados, que é quem vai estar preocupado em fazer backup dos bancos de dados, fazer correção, manter as versões atualizadas. Depois também o gerente de recursos e infraestrutura tecnológica, que é quem vai estar preocupado em manter os computadores funcionando, livre de vírus, a internet funcionando, tudo direitinho. É um bocado de gente, tá certo? Esses são os envolvidos. E também as pessoas que estão criando o sistema naquele momento são os envolvidos. Tem que ser feito protótipos das interfaces, porque aí você vai mostrar para esses envolvidos e eles vão tentar mexer e perguntar: quer dizer que para eu poder fazer uma consulta eu tenho que clicar aqui e aí depois eu tenho que sair tipo um controle remoto escolhendo cada letrinha para formar a expressão de busca? É horrível isso, era melhor se tivesse uma caixinha para eu digitar, certo? Então, vai ter que ter um teclado. Então você faz um tecladinho ali para ele digitar, mas... Enfim, você vai discutindo, ele vai usando e vai vendo se ficou bom ou se ficou ruim, se está fácil de usar ou se está ruim de usar. Além disso, o protótipo também serve para você perceber se a sequência de perguntas que você está fazendo, elas fazem sentido. Vou dar um exemplo para você. Supondo que eu estou fazendo um cadastro, que vocês já fizeram várias vezes.
Nome. Nome. Data de nascimento. Aí eu pego um documento dessa pessoa, tem lá a data, aí cadastro data de nascimento da pessoa. E aí pergunta número da RG. Aí eu coloco número da RG. Número do CPF. Eu coloco número do CPF. Note que eu estou trocando. Pego um documento, olho e faço outro. Agora, coloquei o CPF. Agora ele pede data de emissão da RG. Eu pego o RG de novo, coloco a data de emissão. Data de emissão do CPF. Aí eu pego, solto o RG, pego o CPF. Agora, órgão emissor da RG. Pego o RG de novo, coloco o órgão emissor da RG. Aí, órgão emissor do CPF. Eu pego o CPF, coloco lá. Ou seja, fico trocando documento para lá e para cá. Tinha que perguntar tudo de uma vez só. Você vai falar do RG, número do RG, órgão que emitiu, data da emissão, certo? Faz todas as perguntas de uma vez só. Então, no protótipo você vê se tem algumas perguntas assim fora de ordens. E continuando, sobre como deve ser produzido, né? As interfaces devem ser pensadas e criadas para o uso no máximo possível de tipos de dispositivo. Ela é criada para funcionar num microcomputador, numa tela desse tamanho aqui, ou num celular pequenininho, num celular grandão, né? Olha, funcionar, a pessoa pode usar naquele celularzinho assim, ó, pequenininho, ou no celularzinho maior, ou então aquele enorme tablet. Daqui um dia vai ter uns celulares desse tamanho aqui, né? A pessoa está digitando, né? Tá voltando aí. Ou então usar no seu computador, né? O seu laptop também, enfim. Você tem que fazer e testar nesses sistemas, porque às vezes ele ficou bem em um, mas em outro fica péssimo, tá certo? Bom, ainda sobre a parte cliente. Como é que o bibliotecário pode ser... aqui é... Como é... como é... Vamos corrigir isso aqui para não ficar assim. Momento, estamos fazendo ao vivo aqui a correção e Shift F5, vamos ver se voltou aí para você. Não voltou? Espera aí que eu vou dar um jeitinho. De novo, F5. Oh não, eu matei o PowerPoint. Peraí, não fiquem desesperados. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Voltou. Aí, volta. Então, continuando aqui. Sim. Como o bibliotecário pode ser envolvido, tá certo? Como é que ele pode ser inserido no processo de criação? Bom, ele pode atuar na proposta de funcionalidades baseado em estudo de usuários, ele recebendo ou perguntando ou estudando como os usuários utilizam o sistema, ele pode conceber funcionalidades que vão auxiliar o usuário, tá certo? Propondo essas novas funcionalidades, o que passariam a ser novos serviços a serem providos naquela unidade, tá certo? Bom, atuando, o bibliotecário também pode atuar na proposta dos metadados que serão necessários para os registros dos dados necessários, tá certo? Ou seja, aquilo que eu expliquei do endereço. A pessoa só coloca, não, vou colocar aqui um banco de dados, uma coisa chamada endereço, mas aí não diferenciou tipo de logradouro, nem número, nem bairro, nem cidade, nem CEP. Aí fica difícil. Você quer mandar uma correspondência, ou quer fazer uma campanha, ou quer fazer um estudo sobre o quantitativo de pessoas interessadas num determinado tipo de material que moram em um bairro tal. Não tem como, porque isso é uma linguiça só, o endereço, porque não planejaram direito, entendeu? Então não tem como eu saber. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente faz assim, é uma proposta de metadados bem decente, bem completa para permitir que todos os dados estejam disponibilizados.
E também atuando na proposta da arquitetura da informação, que vai juntar o quê? Que reúna as funcionalidades, os metadados, a interface e a participação do usuário. Olha, a arquitetura da informação envolve as funcionalidades, né, materializadas na interface, os metadados, né, que são usados para fornecer o que se pede, e o próprio usuário participando daquilo, tá certo? Então, a arquitetura da informação é, fazendo uma subdivisão num nível mais generalista, são quatro coisas, 4 itens. Falar que a arquitetura da informação é só pensar em dados e metadados está errado, está incompleto, tá bom? E parte servidor. A parte servidor, ela refere-se ao software, parte do conjunto cliente-servidor, do outro lado, né? Que é executado em um equipamento do fornecedor de informação, da informação pretendida pelo usuário. Normalmente são microcomputadores com mais memória, mais poder de processamento e mais memória, mais poder de armazenamento e mais poder de processamento do que um microcomputador comum, tá certo? Mas sobre a parte servidor a gente vai falar bastante na nossa aula do dia 18/2. Ok? Aproveite o tempo de folga, se você não for ter algumas aulas no período do carnaval, e descanse e estude. Até logo, hein? Tchau! Opa, ainda estou aqui, estou tentando parar a gravação. Agora sim, parei. Tchau!